Então, começamos o Frente a Frente na estação, a parceria entre a 104 FM e a Prensa de Babel, trazendo hoje Ricardo Braga, ele que tem atuação, ele que é advogado formado em 1994, ele tem atuação profissional no direito do trabalho, direito do consumidor e também criminal. Ricardo Braga, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar com vocês aqui, poder esclarecer alguns pontos. Procurador também do município de Cabo Frio, né? Foi em 2002, 2012. Fui procurador na gestão de Alaí Correia, fui procurador na gestão de Marcos da Rocha Mendes, né? Os dois mandatos dele. No final do segundo mandato dele, fui assessor especial e fui procurador também no município de Búzios com o doutor André Granada. E hoje você é diretor do Procon Búzios. Coordenador do Procon Búzios. Coordenador do Procon Búzios. Que está numa atuação forte nos últimos tempos aí no município de Búzios. Sim, sim. Por incrível que pareça, né? A pandemia, a aparição dessa doença, né? O Procon ficou muito mais ativo, né? Tem que ser proativo. Antes a gente esperava as denúncias para a gente fiscalizar na maioria das vezes. Hoje nós estamos buscando para enfrentar antes do problema acontecer. Os problemas surgem a todo momento. É uma mudança muito grande, realmente, no paradigma aí da situação do Procon, né? Que sempre foi um local para você chegar lá, fazer sua denúncia, fazer o registro dos problemas do consumidor, mas agora o Procon se tornou ainda mais importante do que ele era no período anterior à pandemia, né? Tivemos essa experiência e tomamos a frente, né? Verificamos que não podemos ficar atrás esperando o problema acontecer. Tem que evitar que o problema ocorra. A gente está falando de saúde pública, né? Por causa da pandemia e do Covid-19. Mas não é só a questão dos locais que envolvem a saúde. Continua tendo outros problemas relacionados ao consumidor que não param, né, Ricardo? Sim, sim. Infelizmente, temos empresas que elas são sistemáticas em não cumprirem a legislação, né? Eles não ligam para o consumidor. E nós temos que fiscalizar isso, não deixar isso acontecer. O consumidor é a parte mais frágil, mas é a parte que faz a máquina andar. É ele que tem o dinheiro, é ele que tem o metal de compra. Nós temos que proteger isso para a máquina não parar e não quebrar. Onde é que fica o Procon, especificamente? O Procon fica na antiga prefeitura, ali na Praça Santos Dumont, se eu não me engano, Travessa dos Pescadores. Bem no centro da cidade. Bem no centro. Fácil chegar. A pandemia estava acontecendo atendimento presencial ou só online? Sim. Durante a pandemia, nós não paramos o atendimento em momento nenhum. O que aconteceu no Procon, né, com relação à nossa cidade, foi que a redução dos veículos, né, trânsito, então as pessoas se trancaram em casa e nós começamos a atender, sim, mais por e-mail, mais pelo WhatsApp, mais pela página do Facebook, damos preferência para isso, para evitar o contato. E começamos a agendar horários, para não ter tumulto dentro, que a sala é pequena, né, são 2 salas, não pode... Os nossos funcionários são poucos, escassos, se alguém ficar doente ou perder alguém no meu time, é um problema. E apesar de Búzios ser uma cidade muito pequena, a demanda foi grande, né? Foi demais. Eu estava conversando aqui no bastidores, e o Vitor já me conhece já há longo tempo, né? Desde o início dessa confusão. Todo dia nós temos demanda. O Procon, por exemplo, era raro ter atuação sábados e domingos. Durante a pandemia, a gente sai sábado, domingo, feriado. A turma, graças a Deus, eu tenho uma equipe forte. Todo mundo abraça a causa, trabalha, tudo em prol do consumidor buziano. Quais são as causas mais comuns? A princípio foi o bendito álcool, né? O álcool tem da busca, né? Tem um valor muito elevado. Aí fiscalizamos, se eu não me engano, 39 farmácias, notificando todas elas. 2 foram multadas, inclusive por não justificarem o aumento abusivo. Depois disso, os mercados também, porque forneciam o álcool também, elevaram, foram todos notificados e justificaram o porquê do aumento. Depois do mercado, foram as normas de higiene, afastamento, por aí foram várias denúncias. Banco também, aglomeração em banco, fechamos 2 bancos porque não tinha funcionário organizando a fila. Chegamos lá, um banco parecia mais cheio que um ônibus. Temos toda a condição. Inclusive, se eu não me engano, a agência de Itaú, na Itaú e até o Bradesco, teve um funcionário que foi contaminado. Então,
passar por desinfecção, isso, problemas. Aglomeração gera o risco, então a gente tem que evitar a aglomeração. Nós recebemos aqui a representante do Procon Cabo Frio, ela colocava alguns pontos que envolvia postos de gasolina, supermercados. O que parece, os problemas não mudaram de uma cidade para outra. Parece que é uma questão geral relacionada realmente a esse momento de crise que nós estamos sofrendo por conta da pandemia de Covid-19, que levou a ter problemas que são iguais em todos os municípios, né? Sim, sim. A realidade, assim, em que pese eu estar falando por Búzios, a nossa realidade é uma realidade da região. A nossa região age por si só, é quase que única, né? Cabo Frio, Búzios, Arraial, São Pedro. O morador de Búzios, ele trabalha em Cabo Frio, o morador de Cabo Frio trabalha em Búzios, então nós somos muito interligados. Por muitas vezes lá a gente vê, estou até entrando na seara de outros secretários, mas isso a gente vê por causa do dia a dia. Pessoas de Cabo Frio indo demandar na saúde de Búzios, né? E assim vai. Não tem, é muito interligada a nossa região. Então os problemas são quase que idênticos. O que acontece em Búzios acontece por muitas vezes em Cabo Frio, acontece em Arraial. A redução do preço do GNV não se viu muito até agora, nada significativo. Pelo menos a gente já falou sobre isso aqui no Procon de Cabo Frio, com algumas medidas, e endureceu aí, fiscalizou, mas aí teve até um ouvinte nosso que me mandou a foto da notinha falando, puxa vida, os postos baixaram 20 centavos, não dá nem 10%. Está osso duro de roer. Esse cartel que até agora ninguém consegue desfazer. Essa é sempre uma situação recorrente, né, de que pode estar havendo cartel. Em relação ao GNV, em Búzios, se eu não me engano, nós temos somente 2 postos. Mas recebemos denúncia dizendo que não viram essa redução do preço. Inclusive, veio um ofício da Câmara Municipal também para questionar isso, e nós notificamos os 2 postos para prestar os esclarecimentos de quanto eles praticavam o preço antes e agora, para ter um balizamento de saber se realmente teve essa efetiva redução de preço para ele e eles não repassaram. É uma coisa bem complexa essa parte de preço, de sobrepesar o que é um aumento abusivo e o que não é. Por exemplo, nós notificamos os postos de gasolina anteriormente, isso já tem um mês e pouco. Notificamos todos os postos de gasolina em Búzios exatamente pela mesma prática. Por quê? Era noticiado pela Petrobras, redução, e todo mundo tem seu carro e a gente não via a redução efetiva no preço do combustível. Aonde que ficou retido esse dia? Teve redução, ficou em algum lugar. Aí os postos de gasolina foram todos autuados e devidamente multados, né? E se readequaram. Sendo que, vamos lembrar que nós estamos falando de combustível. Esse combustível é uma commodity que tem alteração, ela sofre diariamente alteração mediante dólar, transporte, frete. Os impostos aqui no estado do Rio são elevados em relação ao combustível, então tem toda uma variável. Mas, em relação ao combustível líquido, isso eu já posso afirmar para ti, porque nós do Procon multamos os postos de gasolina em Búzios, tiveram que se readequar. Então, os preços de Búzios são diferentes de Cabo Frio e, se eu não me engano, de Arraial do Cabo também. Eu acho que São Pedro, um preço mais baixo, isso é por causa do frete. Ricardo, e em relação aos supermercados, a questão da outra reclamação muito forte em relação ao abuso de preços nos alimentos, em especial, eu e a Iva conversávamos aqui nos bastidores, dos alimentos que compõem justamente a cesta básica. Sim, semana passada também saímos em campo mais uma vez contra os mercados, né, para eles informarem, prestarem os esclarecimentos, o motivo pelo qual o aumento do preço, né, porque assim, é coisa que a gente sente no bolso da gente, né? Não precisa nem o consumidor vir falar, porque todos nós somos consumidores por natureza. E você vai no mercado, vai comprar o arroz, que é o básico da nossa alimentação. O arroz está alto, aumentou muito de uma semana para outra. Uma coisa que aumentou muito de uma semana para outra foi o óleo de soja. O óleo de soja foi para as alturas. Passou de R$ 3,60, que era praticado, hoje está R$ 5,60, R$ 6. O leite também. O leite eu não posso falar isso, eu sei por informações, porque eu não sou um consumidor de leite, mas o óleo
está na nossa refeição todo dia também. Mas notificamos os mercados, se não me engano, são 12 mercados em Búzios, e algumas mercearias, para notificarem, mas aí está no prazo deles prestarem os esclarecimentos. Agora, o PROCON estadual também está de olho nisso, né? Sim, o PROCON estadual, ele notificou as distribuidoras para esclarecerem o motivo do aumento desses alimentos. E também está no prazo deles informarem. Se não justificarem, vão ser multados. E a multa cabe até 3 mil UFIR, chega a 9 milhões de reais. Isso é justamente porque os supermercados alegam que tiveram um aumento do distribuidor. E aí agora o distribuidor tem que se explicar sobre isso. Algum tempo atrás, você mesmo me pediu, né, me informou, né, lá em Búzios, os mercados praticando o preço do ovo, né? Sim. O ovo era vendido a R$10, a nossa carteirinha de ovo era R$10, e de R$10 chegou a mercado a vender a R$30. Nossa. E foram notificados, e as notificações vieram com essa resposta do distribuidor. Está passando, né? A margem deles continua a mesma em relação à porcentagem que eu verifiquei, mas o distribuidor sim, e nós passamos isso para o PROCON estadual. Isso é importante explicar, porque às vezes o ouvinte ele não compreende como funciona esse trâmite, né? Quando chega nesse ponto do distribuidor, aí já é com o PROCON estadual. Com o PROCON estadual, até porque o PROCON, os PROCONs municipais, eles atuam nos seus municípios. Infelizmente, eu não sei também, já pedir informação. Se você ligar na página do Google, o telefone do PROCON de quase de todo o estado do Rio de Janeiro cai em Armação dos Búzios. Oi? Aí eu tenho que... podendo ajudar e só orientar, nós orientamos. Eu falo para a equipe, dá orientação, explica, de repente é só uma dúvida, não custa nada informar, tirar essa dúvida do consumidor, mas peça para ele entrar em contato com a prefeitura da sua cidade, porque, na maioria, no interior, em regra, os PROCONs ficam associados às prefeituras, né? Ficam numa sala, porque quem paga toda a estrutura são os municípios. Vocês têm autonomia lá em Búzios para mudar? Sim, completamente. Temos autonomia em tudo. A minha equipe é independente. Nós não temos... Lá não tem essa história, eu sou amigo do fulano. Não tem. Está errado, vai ter que responder. E a estrutura lá em Búzios, inclusive, tem viatura própria, tudo Temos isso, viatura, né? Que é uma das reclamações dos outros municípios, né, Iva? Que é a falta de estrutura nesse sentido. Temos viatura, tem computador, tem telefone. A equipe, infelizmente, não é aquela que luxo que a gente queria ter. Mas, graças a Deus, a minha equipe deve ser pequena, mas é bem coesa e na mesma linha minha, sempre proativo. Qual é o formato? É de coordenadoria? De coordenadoria. E com mudança de governo, isso pode ser alterado ou não? Pode ser alterado porque são cargos de nomeação. Mas, em regra, o que acontece? Dependendo da atuação, desde que a pessoa não faça política naquilo, continua o seu trabalho, vai se praticando. Trabalho bem feito. Você já imaginou? Fizeram aí uma fiscalização em relação à questão dos ovos, e qual foi a conclusão naquela época? Os ovos foi o repasse do distribuidor, porque os mercados e supermercados, eles simplesmente elevaram o preço, porque o distribuidor elevou o preço. Mas aí, logo depois, também... Eles reduziram, tanto que hoje o ovo você encontra ovo a R$10, R$9,90, R$14, aí depende. Fico imaginando qual é a justificativa do distribuidor, greve das galinhas. Eles chegaram à conclusão que as galinhas resolveram fazer uma manifestação e pararam de pôr ovos. Né? É um problema sério. Que é isso, meu Deus. Vamos fazer uma pequena pausa, e você que tem pergunta para fazer para o PROCON de Búzios, entre em contato aqui, pelo zap 22999083807, e de preferência escreva, porque é muito mais fácil e rápido para eu ler aqui no ar, tá bom? 9h59 na estação. Voltamos então com Frente a Frente na estação, a parceria entre a 104 FM e a Prensa de Babel, hoje recebendo o Ricardo Braga, ele que é advogado e é coordenador do PROCON Búzios. Ricardo, o Júlio aqui de Cabo Frio está dizendo, pois é, o representante do PROCON de Búzios, né, nesse caso, o coordenador, sabe que os ônibus e vans estão seguindo lotados. E aí, qual é a ação? Aí eu falo para ti. Em relação, eu não posso responder pelo município de Cabo Frio. Eu posso responder pelo município de Armação dos Búzios. Em Armação dos Búzios, os ônibus e vans estão dentro do decreto. A taxa de ocupação, álcool gel, máscara, até porque
Eu já fiz fiscalização nos ônibus 3 vezes, fiz 2 vezes ali em Bainha Formosa, uma vez na Marina, porque são os lugares ápices, onde passa o ônibus cheio ou vazio. E as vans, eu fiz a fiscalização, sim, na Marina. E eu pude verificar que eles estão dentro dos padrões. Infelizmente, não tem como eu fiscalizar o dia inteiro, até porque eu já fiz uma fiscalização por volta de meio-dia, nesse horário, os ônibus e vans são vazios. A quantidade de gente maior é no horário da ida ao trabalho e o retorno do trabalho. Mas, mesmo assim, está dentro do decreto. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, Ricardo, relacionado às coisas um pouco mais específicas de Búzios, por exemplo, é muito comum em Búzios a fiscalização em restaurantes, pequenos estabelecimentos que servem comida. E, assim, as últimas fotos que eu recebi, a Prensa de Babel publicou algumas matérias relacionadas às ações do PROCON nesses estabelecimentos, são impressionantes o nível de como essa comida que chega até a pessoa que vai nesse estabelecimento é armazenada, como é o estado da cozinha. Isso é frequente em Búzios, né? Vitor, frequente eu não digo, mas, assim, na verdade, graças a Deus, a população buziana denuncia. Ela denuncia que ela sabe que o PROCON é atuante. Nós tivemos a denúncia de eu não posso nem falar que aquilo era um restaurante, né? No centro da cidade, no centro da cidade. Na época, né, nós fomos fazer a fiscalização, o que poderia se comer são restaurantes que, assim, em Búzios, a abertura do comércio foi bem gradual, foi bem lenta. E a comida foi um dos primeiros. Todo mundo tem que se alimentar, o trabalhador tem que se alimentar. Nós só tivemos a denúncia que o restaurante não tinha geladeira, os alimentos eram guardados de forma inadequada. Vamos lá, com sinceridade, eu não acreditava muito, né? Por ser centro de Búzios. Eu lá fiquei chocado. As fotos são impressionantes do local. Chamei a coordenação da vigilância sanitária, chamei também a postura, né? Que é o tamanho do despreparo daquele comércio. E autuamos, fechamos, e está fechado até o momento. Eu acho que aquele lugar não abre nunca mais. Essa é a verdade. Uma vez eu quase comi lá. Oh, meu Deus! Mas eu cheguei próximo e senti que o negócio não estava muito legal. E desisti e voltei. As fotos foram aterrorizantes. Ainda bem. Eu com a máscara, o mau cheiro... Olha, eu estava de máscara, né? Inclusive, eu estou sem máscara porque aqui nós estamos respeitando um afastamento. Um distanciamento ótimo aqui, ó. Mas a máscara, que quase não passa odor, não passa cheiro, o cheiro era horrível. E a pessoa ainda tinha a cara de pau de falar que aquilo era só para fazer quentinha, não ia servir ninguém ali. Mas é a pessoa que recebe a quentinha no local que pediu, vai receber daquelas condições, né? E o que acontece ali? Vocês notificam quando acontece algo como esse? Ali notificamos, interditamos o local, foram deflagradas interdições, multas, e aquilo ali não abre. Aquilo ali, daquele jeito... Porque dessas interdições, dessas multas, vai também para a vigilância sanitária, vai para outros órgãos que vão atuar. Cada órgão, cada coordenadoria atua o seu. A vigilância sanitária vai atuar e multar dentro dos padrões dela, a postura dentro, e o PROCON também. Cada um vai... Ali ele foi multado pela PROCON, multado pela vigilância e multado pela vigilância sanitária. Essas diligências geralmente são feitas em parceria com outros órgãos, outras instituições? O que acontece? Nós verificamos que isso facilita muito o trabalho das equipes. Porque, em que pese o PROCON ter aptidão para multar quase tudo, eu preciso de embasamento técnico. E, geralmente, a postura vem com esse embasamento. A própria vigilância sanitária também tem uma equipe muito boa em Búzios. Essa parceria é essencial. O seu José, ele vereador, se não me engano, de Guaba Grande. Ele está dizendo que o programa está show, porque realmente esse é um assunto que interessa a todos. E ele questiona que em um determinado estabelecimento comercial em Guaba, ele tem observado que não tem preço dos produtos. Tem que pegar, levar o produto até o caixa para ver o preço. Se isso está errado. Isso está errado. Ele pode comunicar, falar, ir no PROCON, eu não sei como é que age o PROCON de Iguaba, que eu estava falando, mas, em regra, os PROCONs, nesse momento,
tem recebido por e-mail as reclamações, pelo WhatsApp, por páginas de Facebook. Ele se dirige, entra em contato com o PROCON de Iguaba, faça essa reclamação, porque isso não está correto. Todo produto tem que ter preço. O consumidor não pode ser enganado em momento nenhum. Inclusive, se na gôndola tiver um preço ou tiver carimbado o preço no produto e na hora que ele for passar no caixa, passar de forma diferente, ele faça a reclamação que vai ter a diferença do seu produto de volta. Isso cabe até demanda, vai ser o mercado, o estabelecimento vai ser notificado, vai ter que responder o porquê aconteceu isso, provavelmente vai sofrer uma sanção administrativa e cabe até o consumidor que acha que foi lesado procurar o judiciário. Tem que ficar de olho ali na hora que passa no caixa, verificou ali a diferença, tal preço diferente, comunica, olha, peraí, esse preço não está na conta. Ok, não tomou nenhuma decisão, porque às vezes o mercado reconhece o erro. Ou seja, lá... Eu falo para ti, os mercados grandes, o que eles têm o hábito de fazer? Eu acho que não é correto esse proceder que dificulta o consumidor. Você passa lá, ele bota 2 preços, né? Para quem é o cliente rosa e o cliente normal. Aí tá, você é o cliente rosa. Mas ele vai botar o preço cheio e lá no final que ele dá os descontos. Sim. Aí gera dúvida. Será que realmente aquele produto recebeu o desconto ou não? É verdade. Aí é aquela velha história. Se for para o PROCON, eu vou notificar, vai ter que esclarecer, esmiuçar cada preço daquela nota para o PROCON. E é assim que funciona. Eu acho que seria muito mais simples. O preço é esse. Quando registrar, o registro vai dar aquele preço. Registrou o preço errado, é autuado. Outro tema de muita reclamação nesses últimos tempos é relacionado aos bancos. No município de Búzios, onde o senhor atua como um dos diretores do PROCON Búzios, chegou a fechar algumas vezes algumas agências bancárias. Quais foram as principais razões que levaram o PROCON a conseguir que fechasse essas agências e como que está a situação geral dos bancos em relação às regras que precisam ser seguidas e que não está acontecendo? O grande problema das agências bancárias, né, eu acho que aquele pico de início de mês, final de mês, quando as pessoas vão pagar suas contas. E em relação aos idosos, né? Os idosos têm a dificuldade natural de utilizarem o equipamento moderno, né? A maioria deles precisam sempre de um auxílio. E o banco, em regra, eles reduziram o quadro. Então, as filas se estendem ao longo, vão criando fila, e às vezes fica sem funcionário na frente da porta para regularizar as filas. Aquela população no sol entra. Quando entra, aglomera. Aglomerou, infelizmente, o PROCON vai fechar. Não vai deixar fazer aglomeração. E qual outra sanção que o banco recebe além de fechar? Por estar desrespeitando um decreto municipal, estadual? Aí as sanções, no decreto municipal mesmo, já tem as previsões de multa. A primeira vai uma notificação, né, uma simples advertência. A segunda já passa 10 mil, a terceira 20 mil, 40 mil, vai dobrando. Aí, já tem banco lá em Búzios que já passou da terceira acontecimento. Já está na multa, recebendo multa. Já está recebendo multa. Por mais que as pessoas falem assim, essa multa é pequena em relação ao banco. Eu acho que o diretor do banco, quando vê qualquer valor saindo do bolso do banco, não deve gostar. Mas ele tem que se adequar. O banco não pode simplesmente falar, eu estou com um quadro reduzido, e não, ele consome, ele fornece, ele presta serviço, ele ganha dinheiro com o dinheiro do cliente dele, então ele tem que se adequar e fornecer um produto de excelência, um serviço de excelência. Agora, o desrespeito também ao idoso tem sido muito grande. Por várias vezes nós notificamos os bancos, essa última agora, na verdade, nós vimos diariamente, nós recebemos denúncia desse desrespeito ao idoso. É idoso na fila há mais de 1 hora, é idoso sem lugar para sentar, é idoso no sol, né? Por último, agora, nós chegamos no banco, tinha a fila preferencial, são dos idosos gestantes, mas tem a preferência da preferência, o super preferencial, são aquelas pessoas com mais de 80 anos. E logo que eu entrei no banco, eu verifiquei visualmente uma senhora, ela está sentada, mas ela devia ser a 5ª da fila.
Perguntei a ela a idade dela, se ela podia me dizer, ela falou que tinha 83 anos. Eu perguntei em sequência há quanto tempo ela estaria na fila. Era 40 minutos. E uma outra senhora que estava na frente falou, eu estou há 1 hora. A outra 73, eu perguntei a idade. Falei, mas essa tem a preferência da preferência. Ela não tinha que ficar aqui 40 minutos. Eu fui pensando, a minha avó, a sua, é um desrespeito, né? As pessoas não têm voz. É chamada super prioridade, né? Uma idosa, né? Você vê uma senhora nessa idade, cara, você tem que catar ela na rua, tratar ela super bem, ser gentil, botar ela lá. Ela podia ser a mãe da sua mãe, a mãe do seu pai. Todo mundo que está na fila compreende na hora que quando o estabelecimento tem uma atitude dessa em relação a uma pessoa idosa, em especial com a idade tão avançada. Não, e cresce, inclusive, no conceito de todo Claro. consumidor. Isso valoriza o empreendimento. O estabelecimento, com certeza. Mas, infelizmente, a empresa não vem tratando o idoso da forma que tem que ser tratado. E foi notificado. Estou esperando a resposta para depois ver o que nós faremos. Em relação a banheiro, essa é uma pergunta que eu tenho ouvido constantemente, principalmente dos idosos e dos gestantes, em relação ao banco. Você está ali naquela fila imensa e aí faz o quê? É obrigatório? Não. Nesse ponto, o banco não tem essa obrigatoriedade, o estabelecimento não tem. Mas, vamos pensarmos nas nossas vozes. Você gostaria da sua avó, né, vir aqui e não poder utilizar um toalete? Até porque ela não está ali há 10 minutos, 5 minutos. Né? Então, acho que a pessoa tem que ser coerente em tratando o mal idoso. Além do Código de Defesa do Consumidor, tem o Estatuto do Idoso para proteger ele. Quer dizer, são sanções que o estabelecimento, eu não vou falar só banco, qualquer estabelecimento pode sofrer. Eu queria perguntar à senhora, faz um constrangimento imenso. Essas filas agora, então, em decorrência aí desses benefícios, né, do governo, uma fila imensa, horas na fila, e aí saía da fila para tentar ir a algum banheiro no entorno. Nenhum estabelecimento aberto permitiu que ela fizesse as suas necessidades fisiológicas. E aí foi se agachar atrás de um carro para poder fazer. E, olha, foi assim uma situação desagradável, vexatória. Eu acho que o que falta ao comerciante que pede ter as regras estabelecidas, distanciamento, a não entrada. Bom, a gente está tratando de um idoso, né? Realmente está tudo fechado. Mas se faz necessário que o idoso, às vezes, vá ao banco para receber a aposentadoria dele. E muitas das vezes é o idoso que sustenta a casa. Exatamente. Né? O orçamento dele segura a onda. Ainda mais nesse momento. Foram fechadas várias frentes de trabalho. Né? E o idoso com aquela aposentadoria dele pequena, mas é o que traz o feijão com arroz para dentro de casa. Acho que a gente tem que ter mais respeito para com a terceira idade. Mas olha só, se todo estabelecimento comercial é obrigatório ter banheiro para oferecer aos seus consumidores, quem é que muda ali em relação ao banco? O banco é aquela prática diferenciada porque a gente fala de uma segurança, restrições. Não é que o banco não tenha, o banco tem, mas as normas dele é a FEBRABAN que vai distinguir. Inclusive, a FEBRABAN que botou lá que ele reduziu o quadro em 30%. Eu diria que antes já funcionava aquém, porque todo início de mês todos nós sabemos que os bancos enchem. E imagina com 30% só dos seus funcionários. As filas se prolongam e se arrastam. Poucos bancos em uso, eu acho que um banco só, que eu também não vou falar nome, que não tem fila. Eu não passo e não vejo fila. O resto, todos têm fila. Outra pergunta que eu tinha importante a fazer relacionada ao município de Búzios, e serve para a nossa região como um todo, é a questão de como o PROCON atua nos problemas relacionados àqueles serviços próprios da praia. Se há muitas reclamações nesse sentido, se o PROCON consegue chegar até aqueles serviços ali, tanto de quiosques, mas também de aquelas atividades próprias da nossa região, de serviços de comida e também de outros serviços que são na praia, para o turista e para o morador que frequenta a praia. Vitor, em relação à praia, até que o PROCON tem poucas denúncias. Isso eu falo para ti, porque assim, eu estou atuando lá desde dezembro. Designado para esse cargo em dezembro. Estive na praia por 3 ou 4 vezes, mas
referente a ofício que eu recebi no Ministério Público daqui, do Estado, e ofício do Ministério Público Federal, procurador da República, questionando em relação à venda casada. Isso não é permitido. Em Búzios, nós proibimos isso, né? Proibimos isso. Então, você quer fornecer a cadeira, pode fornecer, você não pode cobrar para o cliente sentar e ter que consumir, obrigar. Então, e estive lá por 2 ou 3 vezes, e descaracterizado, né? Que não adianta eu chegar na praia com colete, isso, que todo mundo vai verificar. Fui lá descaracterizado, como se fosse um consumidor normal, e perguntei se podia sentar, se custava alguma coisa, e todas as barracas que eu perguntei, sentei, o cara não me cobrou nada, falou que eu podia consumir o que eu quisesse, também não tinha consumo mínimo, fiquei até impressionado. E a maioria os turistas vão mais em Jeribá e João Fernandes. Sim. Não tinha esse consumo, não tinha essa... Está tendo uma mudança, então, no comportamento desses serviços nas praias de Búzios. Sim. E com relação a que não se pode fazer, a postura vai à frente e ela pega os materiais, apreende, faz as apreensões. Por isso que é bom a gente fazer essa parceria, o PROCON com postura, o PROCON com a vigilância sanitária. E o turista procura muito o PROCON? Procura. O turista procura para reclamações, por exemplo, passeio de bugre, em pousada, né, geralmente. Tá, foi prometido uma coisa, não foi fornecido. Geralmente o turista procura para isso. Entendi. Mas é uma procura alta, média, baixa? Em relação ao turista, é baixa. Mas quando ele procura para isso. Tem muita reclamação de estacionamento ali, de cobrança? Em relação ao PROCON, não. Até porque o estacionamento em Búzios, na rua, é organizado por uma empresa que ganhou uma licitação. Sim. Então, quer dizer... Mas a gente já viu muita reclamação, não sei agora, de que as pessoas paravam o carro, não tinha alguém ali, não tinha como efetuar o pagamento. Quando voltava, já tinha ali uma multa presa no carro. A multa, o que acontece? A multa é uma forma que é porque está no certame. A multa é uma forma da pessoa pagar, proibir o usuário se pagar. Pagou, não tem a multa. Entendeu? Quem é o morador? O morador não paga o estacionamento. A placa de Búzios não paga o estacionamento. Quem vem de fora é que tem que pagar, porque para organizar, senão Búzios é pequena. A península é bem pequena, né? O Vitor sabe, tem vaga. Mas é correto, não era ter alguém? O que acontece é que o rapazinho, né, as pessoas que trabalham na empresa, eles têm a área de atuação. Eles vão lá no início da rua e volta rodando aquela rua. E às vezes nesse vai e volta, nesse quarteirãozinho, você pega e sai e não viu. Mas eu acho que, se eu não me engano, você pode pagar até pelo aplicativo, só não tem multa. Serviços essenciais. Muitas reclamações. Água, luz, telefone. Eu vou me agora, volto já e você responde sobre isso. 10h20 na estação. Retornamos então com Frente a Frente na estação, a parceria entre a 104 FM e a Prensa de Babel, hoje com Ricardo Braga, coordenador do PROCON Búzios. Ele também é advogado e teve uma carreira já extensa desde 1994. Hoje está tirando dúvidas sobre as questões do direito do consumidor e também comentando sobre casos específicos do município de Armação dos Búzios. A gente estava falando aqui de estacionamento e já teve alguém de Búzios aqui participando. Na verdade, não é multa, então um extrato de pós-pagamento da máquina do pagamento, quando o guardador não está, ele emite o extrato para ser efetuado depois, e se não for pago, chega a multa. É isso aí, não tem a multa, efetivamente. Na verdade, a pessoa tem que pagar. Não, é legal porque a gente vai tentando esclarecer, né? Eu falo que, assim, desde dezembro, eu acho que eu não tenho pelo menos dentro do PROCON, uma pessoa reclamar do estacionamento, em relação ao estacionamento da rua. Se bem que até a pandemia, o caso de fechado, também, nem se tem até suspensa a cobrança. Agora, eu perguntava sobre serviços essenciais. Vamos lá. Enel, Prolagos, internet, planos de saúde. Nossa, isso é uma dor de cabeça. Eu acho que a dor de cabeça não é só para Búzios, não, para a região toda. Com relação, vamos botar a internet. As reclamações aumentaram muito. E a justificativa das empresas, né, das prestadoras de serviço, são que aumentou também a utilização. Tinha uma utilização de um nível, e por estar todo mundo em casa, a utilização da internet explodiu. Mas explodiu
e você sentir, né, eles chamam stream, né? Reduzir o streaming. Com relação à antiga Ampla, hoje Enel, várias reclamações, né, prestação de serviço deficiente, queda. Na verdade, o que acontece é aquele pico de energia. Cai a luz, quando volta, queimou a geladeira, queimou a televisão. Na maioria das vezes, a empresa, quando você faz a reclamação direta, ela vai e ressarce ao consumidor. Mas, por algumas vezes, o consumidor vai lá no PROCON, porque eles não querem pagar, não querem ressarcir o dano. Né? Diante da gente ver a documentação, notificamos a empresa, e, na maioria das vezes, graças a Deus, a Enel vai e ressarce o consumidor buziano. Melhorando, então. A Enel é a empresa que, quando a gente constata alguma deficiência, eles até que são bem atenciosos e prestativos. Já a outra fornecedora, a concessionária, né, de serviços públicos de água, infelizmente, quando quando fui nomeado em dezembro, eu não tenho cabelo, posso dizer que eu fiquei com os poucos cabelos que eu tenho em pé, porque chega lá, ela dizendo que ela sabe que a população buziana é de X, no verão ela aumenta para 2x, tendo um pico de 10x no Réveillon e no Carnaval, mas ela somente ia fornecer para 3x. Eu falei, me explica como é que você vai fazer isso? Você vai deixar a população sem água? Não, aqui a gente entende, assim, mas a sua empresa está na região há mais de 20 anos. Então, ela tem que fornecer de forma ininterrupta o serviço, não é deixar a população buziana. E com essa brincadeira, elas não acreditaram que eu fosse fazer. Notifiquei e multei eles. Umas 2 vezes já, se eu não me engano. E as multas também não são baratas. São sempre multas elevadas, né? Eu me lembro de umas últimas multas, são bem altas. São. É para eles não quererem incidir no erro. E caso essas multas cheguem a se concretizem ao pagamento das multas, como é que esse dinheiro ele retorna para o município? De que forma? A multa feita pelo PROCON, ela não vai para o cofre municipal, ela vai para o cofre do Fundo Municipal do Consumidor, que é para melhorar e aperfeiçoar o PROCON. Sim. Por isso que aí é possível melhorar a estrutura, sempre. Essa multa tem que ser revertida para o PROCON e lá sempre que uma multa ela volta para o fundo do consumidor, e isso é revertido para melhoramento do PROCON. Equipamento. Isso a nível nacional mesmo. Todo o PROCON trabalha dessa forma. Dessa mesma forma. Tem uma pergunta de um morador de Barra Grande. Eu fiz uma reclamação na Enel há 10 dias, até agora eles não vieram avaliar as condições da loja. Aqui ele está tendo um alto consumo que antes não tinha, e eu gostaria de saber se após 15 dias eu posso dar entrada no PROCON. Pode, procura o PROCON Cidade dele. Já falo logo para esse consumidor. Se você ligar, vai cair no PROCON de Búzios, provavelmente, que eu já atendi várias vezes, consumidor de Guaba. Já que eu já estou passando, ligue para a prefeitura, pergunte na prefeitura, geralmente é ramal. Essas prefeituras que não têm o telefone direto. O ramal do PROCON. Em relação ao equipamento que é danificado por conta de queda de energia, como é que o consumidor faz? O consumidor faz o registro, faz a reclamação na ANPA, pega aquele protocolo, procura uma especialidade técnica para dar o laudo, tem um laudo técnico dizendo que foi um pico de energia que ocorreu, acarretou aquela queima naquele equipamento, e em contato. Se a Enel não resolver, procure o PROCON. Se a empresa, se o PROCON não conseguir a demanda, vai ser judicializado isso e vai ser reaver o seu dinheiro, o seu equipamento e provavelmente ter um danozinho moral pelo sofrimento imposto. Quanto a planos de saúde? Plano de saúde em Búzios, eu falo para ti, eu acho que eu tenho demanda zero lá de plano de saúde. Eu não tenho reclamação, não. Que eu me lembre, olha que passa, eu não sou centralizador, mas passa, como a equipe é coesa, a gente está sempre um conversando com o outro, eu não me lembro de ter passado alguma reclamação de plano de saúde em relação ao consumidor buziano. Aí eu não posso falar em relação aos outros municípios. Porque a Iva pergunta porque são reclamações muito correntes em outros municípios, né? A questão dos planos de saúde. Então é junto com muitas vezes com essa questão da energia elétrica e da água também. Mas lá em Búzios, eu não sei porque são poucas clínicas, eu não posso lhe afirmar. Falo para ti que se não é demanda zero,
é dizer, quase praticamente perto de zero. Tem alguma demanda que você percebe que é específica de Búzios, que você sabe que em outra cidade raramente aquilo aconteceria, mas em Búzios é comum ter reclamação? Em Búzios, a reclamação, que eu acho que é por causa da cidade, é o bug, o passeio, né? O passeio, às vezes, aqueles strollers, às vezes alguém reclama, né? E pousadas, né? Que oferecem uma coisa e não tem. Mas as pousadas também são uma minoria que fazem isso, oferecem um serviço e não tem. Não é uma coisa comum na cidade, muito... que a maioria das pousadas tem algum tipo de problema que leva o consumidor a reclamar. No verão eu tive problema com o resort, mas eu consegui resolver. As reclamações que eu tive do resort, tive no resort. E essas reclamações são geralmente em que sentido? Dessas que envolvem as pousadas? Geralmente, assim, vamos lá, a pessoa, o consumidor, contratou um quarto com 2 camas, né? A cama de casal e uma terceira cama. Aí não tem a terceira cama, não tem o berço, né, em relação a isso. Geralmente é o berço que... Vamos lá, não tem berço para todos os cômodos. Né? 10%, deve ser 20%. Por exemplo, no final de semana ele vendeu muito para casal com filho de infância. Então, faltou berço. A reclamação é essa. Ah, compreendo. Agora, tem coisas também que extrapolam a ação do PROCON. Por exemplo, durante a pandemia, a gente viu alguns decretos que faziam algumas exigências nos comércios, depois eles já voltavam atrás, e aí, vou falar de planos de saúde. Teve um pequeno período, que os planos de saúde iam ter que se adequar e oferecer o teste Covid. Sim. Aí, logo depois, já não era mais para oferecer o teste Covid. E o consumidor, às vezes, ele ouviu a informação e acaba achando que ele tem direito. E aí, então, são assim, quando o direito é suspenso, como é que se processa isso? Tem coisa que até a gente fica pensando. Porque assim, o direito adquirido é uma outra questão que não chega a ser... Na verdade, em relação ao Covid, né? Eu não vou falar em Covid. Se o plano te oferece aquele serviço, ele não se ofereceu, não pode tirar. Porque você, consumidor, quis aquele plano para se proteger. E, cara, o que eu entendo é o seguinte: o consumidor tem todo o direito de reclamar. Não tem essa, o plano não está coberto pelo Covid. Mas ninguém previa o Covid. Você também não previa uma doença. Se você está achando que você está na doença, está doente, você tem que ir no nosocome, né, no hospital, e verificar. Se o plano vai pagar, o hospital não vai, aí é problema comercial da relação contratual dos dois. O consumidor, né, e o paciente, nesse caso, ele não pode sofrer. Imagina, você sair com uma dúvida se você está ou não está com essa doença horrorosa. Se você tiver, você vai estar ainda podendo passar para outros, aumentando mais ainda, né, a situação, piorando. Então, eu acho que isso nem se discute. A pessoa está doente, ela vai no hospital, tem que fazer o exame. Não é fazer, não está dentro do plano. Para mim, está dentro do plano. É urgência. Tem que ser urgência e emergência. Vai lá. Essa questão das escolas. Aí a lei era que tinha que reduzir, dar desconto, aí depois já não precisa dar o desconto, volta de novo a valer o desconto, e vai e vem. Nas escolas, em relação a desconto, não. Nós, PROCON, né, o PROCON do Estado, dos municípios, nós não vamos regularizar preço. Não posso falar que a escola tem que abaixar X% o valor dela. Mas a lei diz, né, depois foi criada uma lei, e a lei dizia isso. Mas antes da lei, né, aquele interregno anti-lei, não, estão dizendo que vai ter uma lei, vai ter os 30%, mas nós do PROCON já tínhamos notificado as escolas, para nós do PROCON de Búzios. Para quê? Para eles esclarecessem o custo. Por quê? A mensalidade não é só o salário do professor, o salário do faxineiro, da auxiliar, é um todo naquilo. Tem a energia, tem a água, tem o material de limpeza. A escola fechada não tem esse gasto. Se você não tem esse gasto, o valor, seu lucro está aumentando. Indevidamente, né? Porque está naquele seu contrato de escola, de pagamento de escola, estava aquilo lá inserido. Então, você tem que repassar para o consumidor esse desconto. Então,
Nós notificamos. E a maioria das escolas, pelo menos Buziana, todas se adequaram, negociaram um a um, né, os seus clientes. Alguma reclamação que venha relacionada assim? Muitos estão mantendo o ensino à distância, que não chega a ser, não se pode chamar de ensino à distância, estão tentando ali precariamente fazer umas aulas online, e há reclamações de pais em relação a isso, porque de alguma forma pode irritar alguns pais e parecer que está sendo lesado no seu direito de consumidor. Lá no PROCON de Búzios, em relação à aula em si, eles não fazem reclamação, né, em relação a isso, né? Eles falam só em relação ao preço. Isso foram poucos, uma escola só, que nós já notificamos, e ela depois entendeu e se adequou lá, negociou pai a pai, que não vem dentro do PROCON para saber. Eu não quero saber de quanto vai ser, esse pode pagar mais, esse pode pagar menos, não sei, mas se adequaram. Em relação à aula, é uma novidade para esse tipo de aluno, né? O aluno maior já tinha as aulas online, mas o aluno pequeno. E eu vejo, sim, o grande problema é a família que tem 2 ou 3 filhos. Que você ter um tablet ou um computador é uma coisa. Você ter 5, 3 equipamentos e as aulas são no mesmo horário. Esse é o X da demanda. Mas não venha bater em mim. Isso aí bate lá na Secretaria de Educação, né, para cada um se adequar a essa nova realidade. Eu quero fazer uma pergunta. Tem caso inusitado, assim, muito diferente, que tenha chegado ao PROCON durante essa sua história de serviços prestados? Não tem. Alguma reclamação, assim, que fugiu o padrão? Não, até que não. Mas até que em Búzios, em relação a essas aberrações jurídicas, não tem não. Graças a Deus. Eu tenho uma pergunta que ia me escapar, mas eu tive auxílio aqui do nosso grande programador aqui, o Márcio, que em Búzios, em especial, isso foi um problema no Brasil inteiro, mas em Búzios, em especial, que tem um grande parque gastronômico, é a questão do delivery, né? Mas acredite, o delivery funcionou bem em Búzios. Isso eu falo para ti. E o mais engraçado, antigamente nós falávamos em delivery de sanduíche e pizza, né? Agora é de tudo. Com os novos decretos, né? Os fechamentos das lojas. Olha só, você pode vender o que você quiser, desde que você não abra sua loja. Então, o delivery virou delivery de roupa, de comida, de material, de limpeza, de tinta, delivery de tudo, né? O comerciante tem que dar seu jeito. Assim, as contas não param. O comerciante fechou, mas o aluguel continuou, a luz continuou, o IPTU continuou, e até os encargos, né? Em relação ao salário, impostos do empregado. Mas como ficou, digo, reclamação em relação a estabelecendo o seu delivery, estabelece também algumas normas e alguns protocolos para o delivery. Sim, se tem reclamações em relação assim, ao não cumprimento demora na entrega, ou se não está cumprindo os protocolos sanitários, o entregador, ou outra coisa do gênero. Com relação a isso, não. Nós fiscalizamos, sim, os motoboys, né, e as pessoas que faziam a entrega. A reclamação que nós tivemos em relação ao delivery, digamos, a pessoa comprava no estabelecimento e, para entregar, queria cobrar R$50 de entrega, ou senão queria cobrar obrigava você a comprar um valor mínimo. Aí essas reclamações nós fomos lá e notificamos o comerciante, e não o prestador de serviço. Não, claro, que ali era quem estava dando o preço dele. Isso aí, a decisão sobre como o preço seria feito. Não pode. Você oferece o serviço, estou vendendo. Aí você diz para o cliente quanto você tem que consumir? Não pode isso. Cai naquele problema que tinha na praia lá antigamente, onde você dizia quanto que você tinha que consumir para poder ficar no local e utilizar o serviço. Não pode acontecer de forma alguma. Agora, o valor da entrega, taxa é negócio. Você negocia ali, você negocia o frete. Mas também não pode ser nada exorbitante, né? Tem um valor mínimo, não pode ser abusivo, né? Esse valor do frete, né? Todo mundo sabe até quanto custa um Uber, né? Um 99, Você sabe calcular a distância, quanto que é o gasto de cada coisa, claro. E as pessoas que querem acionar o PROCON, como é que elas podem fazer em Búzios? Repete, telefone, e-mail,
WhatsApp, o horário de atendimento, já estão atendendo presencialmente também? Sim. Só com hora marcada ainda? A hora marcada. Você tem que ligar, entrar em contato com o PROCON de Búzios e agendar um horário. Os agendamentos por atendimento é na parte da manhã, porque, em regra, na maioria das vezes, a gente está fazendo as fiscalizações na parte da tarde para a equipe ser reduzida. O PROCON fica na Travessa dos Pescadores, 111, ao lado do banheiro público ali, na antiga prefeitura. Em frente à Praça Santos Dumont. Isso. E as reclamações podem ser feitas por e-mail também, procon@buziosrj.gov.br, ou minuto aqui que o telefone de cabeça é muita informação. É muito número, né? 2623-6999. Só ligar. WhatsApp também, não tem? Esse número também é WhatsApp. É o 2623-6999. Também é WhatsApp também. Pode fazer. Até se a pessoa também for na página do Facebook do PROCON de Búzios, fizer essa reclamação, mandar por mensagem. Também tem essa opção também, que já agiliza nós bastante aí o trabalho, facilitando. Nós facilitamos o buziano exatamente por entender que nós temos que ficar reclusos nesse momento, evitar o contato, evitar a aglomeração, enquanto não vem a vacina ou alguém equaliza um procedimento, evitar riscos. Claro. A vacina já é um outro programa. Doutor Ricardo, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Estou sempre ter um parceiro, sempre prestando informações para a gente para ele. E o que precisar do PROCON de Búzios, estamos aí. Muito obrigado. Conversamos então, Iva, aqui no frente a frente da estação, a parceria da 64 FM, a Prensa de Babel, com o doutor Ricardo Braga, ele que é advogado formado em Direito desde 1994. Atuou em diversas frentes e hoje ele é coordenador do PROCON Búzios. Agora 10h41 na estação.